Olá, como vai? Tudo bem? Hoje, dia 16 de dezembro de 2022, horário de Brasília, 16 horas 3 minutos, estou fazendo uma série de entrevistas com os acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade e hoje eu tenho o prazer de receber aqui, em nossa sala virtual, o Saidu Mahomed, que está falando com a gente lá do Rio de Janeiro. Tudo bem, Mahomed? Tudo bem. Como é que está, Haroldo? Tudo Tranquilo? bem, Mahomed. Nós fizemos, não sei se você lembra, no final de 2020, uma entrevista no final de ano, eu acho que foi a última live minha do ano, né? E Última foi live, uma live muito rica. E a partir dali eu já conhecia muito você, os seus trabalhos, desde a década de 90. E você sabe que eu escrevi um livro falando sobre o movimento da qualidade do Brasil, e não tinha como não deixar de citar você por dois motivos. Primeiro, porque você é um dos protagonistas desse movimento do Brasil, através de instituições. E segundo, através da Quality Mark Editora, que é a maior editora de livros sobre negócio da América Latina. E, sem dúvida, na década de 90, a editora ela difundiu livros de autores internacionais reconhecidos, também autores brasileiros. Então, você contribuiu, Mahomed, de duas maneiras para esse movimento fantástico da qualidade aqui no Brasil. E ainda contribui. Eu queria que você, nesse primeiro momento, além de agradecer pela sua disponibilidade, contasse um pouco, aí, em torno de 8 a 10 minutos, um resumo do que levou você, ao chegar no Brasil, enveredar por essa área da literatura e chegar a fundar essa editora que hoje é um sucesso aqui no Brasil, agora entrando na Europa. O que é que levou você a entrar no mundo editorial e depois fundar sua própria editora? Haroldo, quando eu cheguei no Brasil, o primeiro emprego que eu tive foi de vendedor de livros porta a porta, ou seja, de enciclopédias. Por quê? Porque eu não tinha documentos, eu não poderia ter então uma carteira de trabalho e a única alternativa que eu tinha era de arrumar algum bico, e esse bico foi a venda de livros. E, por sorte, acabei tendo sucesso, enquanto que a minha documentação estava correndo. 3 meses depois já estava como supervisor na empresa, 6 meses depois virei gerente de vendas e, ao longo de 5 anos, conquistei 84 títulos do Brasil, tá? Praticamente tinha uma floresta da Bloco Distribuidora em casa, que eram os troféus. Dava para jogar boliche. Isso foi em que ano, Mahomed? Mais ou menos. 1997 foi quando eu cheguei. Eu cheguei no Brasil no dia 11 de maio de 1977, com $400 no bolso e a esposa tiracolo. E para quem não sabe, você é moçambicano, cidadão português, não é? Sou nascido em Moçambique, tenho dupla nacionalidade, embora pudesse ter mais duas, mas optei em ficar com a brasileira, que é muito mais interessante para mim, já que eu vivo aqui, e tinha o desejo de poder votar, né? Que era uma coisa que estava há muito tempo ruminando, até que acabei pedindo a naturalização. Então, quando eu estava trabalhando com livros, porta em porta, eu percebi que aquilo podia ser o meu futuro. Então, eu saí da Manchete, quando a Manchete desfez essa operação, eu fui trabalhar para Discos CBS, que hoje é controlada pela Sony Music. Só que a Discos CBS tinha uma editora chamada Interamericana, que debaixo do seu guarda-chuva tinha 43 editoras na área de medicina. Então, eu fui trabalhar na área de medicina, onde acabei entendendo muito, acabei virando editor, tá? E desenvolver projetos especiais. 5 anos também, é engraçado, são sempre ciclos de 5 anos, né? 5 anos depois, a editora foi vendida e o grupo que comprou queria que eu fosse trabalhar para eles. Eu decidi não ir mais e preferia passar por alguma outra experiência na área editorial, onde eu fui trabalhar para a editora Record, onde eu só trabalhei 6 meses, mas foram 6 meses muito ricos. Primeiro que eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos maiores editores brasileiros, o Alfredo Machado, a quem que Deus o tenha, tá? E que foi um grande mestre na arte de saber o que vende e o que não vende. Mas nesses 6 meses fui responsável por alguns sucessos, como o livro Perfume, de Patrick Süskind, tá? A maior best-seller publicado no Brasil até hoje, saiu com 135 mil exemplares. Publiquei Gabriel Garcia Marques, Amor nos Tempos da Cólera, já custou na Amazônia com um projeto especial para o grupo Carrefour, e por aí foi. Lançamos também
alguns outros livros que foram um grande sucesso. Só que a empresa, quando me contratou, tinha me feito algumas promessas que não foram cumpridas. Aí eu saí e fui trabalhar numa gráfica para fechar o ciclo de conhecimento. E nessa gráfica fui responsável por trazer para o Brasil os livros de RPG, Role Playing Games, são aqueles livros-jogos que você vai lendo, vai cumprindo etapas, aí você ganha estamina, você ganha algumas coisas mais. Livro de estratégia que foi um sucesso. E daí vieram Dungeons and Dragons e por aí vai, e essa literatura está muito consolidada hoje no mercado. E foi aí que eu descobri a qualidade. Por acaso descobri a qualidade, estava visitando um sindicato em São Paulo, tá? Sindicato que é da área química, e o engenheiro que estava falando comigo começou a me falar sobre qualidade. A primeira pergunta que ele me fez foi se a minha gráfica tinha qualidade. Disse, claro que a gente tem qualidade. Disse, não, mas não estou falando dessa qualidade, estou falando de outra qualidade. Mas espera aí, como assim? Então, eu tive uma verdadeira aula do que era o movimento da qualidade. Esse engenheiro foi muito legal comigo, me passou uma informação e eu falei, puxa, que legal, né? Aprendi mais alguma coisa hoje. Voltei para a empresa, 2 semanas depois eu tinha que ir para a feira em Frankfurt, e quando estava visitando, eu tinha uma agenda lotada de visitar editoras infantis. Quando eu estou passando no corredor da área técnica, vejo lá o livro do Deming, o Método Deming da Administração da Mary Walton, capa preta. Sim. Aí eu parei e falei, espera aí, alguém me falou do Deming, me lembrei de engenheiro, voltei atrás, tirei o cartão, virei para a gringa e disse assim, olha aqui, eu sou editor no Brasil, gostaria de avaliar esse livro. Eu disse, mas leva agora. Eu disse, não, eu já estou muito carregado, eu ainda vou a Lisboa, não posso carregar muito peso. Você me faz essa gentileza? Claro, eu entreguei o cartão para ela e fui embora. Despachei a minha mala, fui visitar a Europa, né, de trem. Quando cheguei em Lisboa, voltei para o Brasil. Assim que entro no dia seguinte no trabalho, a minha mesa estava lotada, mais de 100 e tantos livros que eu tinha pedido. Acredite se quiser, eu comecei a catar esse livro da Mary Walton. Sim, eu tenho ele, um livro fantástico. Ela é uma jornalista. Eu li, eu falei, não acredito que essa senhora está propondo, porque o Deming dizia que tinha que eliminar slogans. Ora, eu sou vendedor, tá? Era vendedor na época. Eu falei, caramba, como é que eliminar slogans? Vendedor vive de slogans, pô. Entendeu? E aí eu tive essa percepção, chamei uma colega que estava conosco, falei, pô, Elô, dá uma lida nisso aqui. Ela leu, voltou para mim e falou, Mohamed, é uma coisa muito boa. Aí eu falei, puxa, se o Brasil lançasse isso aqui, seria fantástico. Fui falar com os donos da gráfica e os caras falaram na minha cara que aquilo não ia vender nada. Olha, vocês não conheceram nem o mercado de livros infantis, imaginam o livro na área técnica. Sim. Aí, mesmo assim, passou alguns dias e eu, então, resolvi... Estava lendo a Gazeta e vejo um artigo do Nelson Savioli, que você já teve a oportunidade de entrevistar, e ia dizer por que o Deming não era conhecido no Brasil. Eu peguei e aí eu fiquei na ródia. Bom, sim. Daí o incentivo de acabar conhecer um dos caras que eu mais admiro até hoje, André Leite Alckmin, que além de ter sido meu amigo, foi meu padrinho, meu guru, sim. Tá? Que me jogou na área de qualidade. E aí eu fiz a primeira besteira na vida, foi chegar para os donos da gráfica e dizer que eu ia sair, porque eles não queriam montar e eu tinha muita comissão para receber, eu achava que com aquela comissão eu poderia começar a editora. Infelizmente não foi o que aconteceu, eu acabei levando um processo por falsidade ideológica e rasuraram a carteira, eles rasuraram a carteira e foi uma complicação danada. Mesmo assim, contratei o melhor perito grafotécnico do Brasil na época, o doutor Celso Delpi, que ele só de olhar falou, Mohamed, isso aqui não foi você, foi a mesma caneta que assinou embaixo, fez isso aí. Eu falei, mas eu preciso de um laudo técnico. Aí ganhou. Só que 1990, e eu já tinha a percepção que Collor ia mudar esse país, pelo discurso que eu vinha acompanhando. Então, eu decidi criar a Quality Marca, tá? Com 200 livros. Foi um ato de coragem. Foi. Agora, muito corajoso. Primeiro, eu tenho um livro da Mary Walton, da Saraiva, ainda não é da Quality Mark, mas é um livro fantástico. Mas esse é o primeiro livro que eu lancei de qualidade. Depois veio o do Deming, né? Sim.
Você deve ter também aí. Eu tenho aqui na mesa, mas não vou... Eu tenho também A Revolução da Administração, né? Um livro fantástico Exatamente. Só também. que esse livro agora, olha que coisa interessante, Haroldo. 2023 não sai com o selo da Quality Mark. É o resgate que eu estou fazendo da minha história. Então, eu resolvi me presentear, recomprando os direitos desse livro, tá? Esperei 30 anos para que eu pudesse ter a possibilidade de comprar o livro. E, para minha surpresa, esse aí. Ele já está praticamente todo revisto por mim, está entrando em diagramação agora, veio uma edição luxuosa que vai surpreender o mercado. Sim. Tá? Até porque eu estou fazendo esse livro mais por um deleite do que outra coisa. Certo. Não é para Eu ganhar parabenizo, viu, Mahomet, porque a gente sabe a grande dificuldade que é uma editora do mundo conseguir os direitos para fazer a edição. A gente sabe muito bem as restrições. A gente não vai aqui entrar nos detalhes, que eu sei dos detalhes que você me contou. Claro que a gente não vai aqui discutir e apresentar para o pessoal, mas, olha, é mais uma grande conquista sua. Está de parabéns, porque não é fácil. Sabe o que mais me honrou? Não foi nem o valor que eu negociei. Eu sei disso. Foi o neto do Deming dizer, é o Muhammad, ele faz o que ele quiser com o livro. Inclusive, nessa nossa entrevista, um pouco lá no meio, vou pedir para você falar um pouco sobre o contato que você teve com, além de altos executivos, como até hoje você tem, com os gurus mundiais da qualidade. Alguns já não estão mais conosco, é o caso do Demi, mas eu vou pedir para você falar um pouco dessa convivência que você teve com eles e até as lições. Eu vou pedir para você, inclusive, destacar as características de alguns deles. Mas aí, voltando, viu, Mahomet, ao início dos anos 90, quando você teve essa atitude aí de coragem, eu não digo de aventura, porque você fez um cálculo de risco, evidentemente. Sabe o que aconteceu? Ainda em 1990, uma grande editora que acabou sendo minha maior concorrente, a editora Campos, me fez uma proposta para trabalhar para eles. Sim. Eu recusei. Sim, sei disso. Sabe? E isso, para mim, porque eu sabia que eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho, tá? E aqui eu tenho que fazer um reconhecimento à minha esposa, Sim. que entendeu o meu sonho, entendeu? E me ajudou a viabilizá-lo. Só aproveitando, viu, Mahomet, para o pessoal que está assistindo essa gravação, você tem um livro fantástico, que é muito a sua cara, Desistir Nunca, não é? Você tem uma história aí, claro que também a gente não vai conseguir entrar aqui em detalhes, uma história de recomposição, quando a editora ela foi extinta por um problema de um acidente, que você conseguiu reerguer a editora, né? Parecia que você estaria aí no fundo do poço, e muitas pessoas estariam no seu lugar, e você conseguiu recompor a editora, e ela é hoje o que é, graças a esse espírito que você tem de conquista. Um deles, agora, recentemente, você entrar no mercado europeu literário a partir da nossa irmã Portugal, não é? Então, eu recomendo, inclusive, as pessoas lerem o livro do Said Mahomet, Desistir Nunca, que realmente mostra até, eu diria que é um livro inspirador para as pessoas que estão aí passando por dificuldades, quer seja profissionais ou pessoais. Sem propaganda nenhuma, já vendeu mais de 15 mil exemplares. Olha, você mandou esse livro para mim, digital, você sabe disso, você mandou. Eu não consegui parar de ler o seu livro, Mahomet, porque ele é inspirador, ele é emocionante, ele serve como no bom sentido, uma escada para a gente poder superar obstáculos. Então, eu estou fazendo aqui uma divulgação espontânea, nós não ensaiamos nada disso. Obrigado, Haroldo. E eu não iria recomendar um livro que não tivesse essa importância, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E não tem como uma pessoa não ler esse livro e não admirar a você como uma pessoa e como empreendedor, que é uma coisa que eu tenho essa admiração por você. Sabe que esse livro eu transformei numa missão minha, né, pessoal? Ao longo do ano, eu faço mais ou menos 40, 50 palestras em universidades. Sim. Estimulando os jovens, mostrando o caminho do empreendedorismo, o caminho de sucesso, e utilizo o meu livro como... Atenção, não dou o livro. Sim. Eu conto a história, depois quem quiser vai lá.
Então, eu tenho hoje um banco de dados de quase 3.000 e tantas pessoas que foram influenciadas por esse livro. E que, quando eles mudam de uma empresa para outra, fazem questão de ligar, mandar um e-mail para mim. Na verdade, a comunicação é sempre por e-mail, porque eu não tenho o hábito de dar o telefone. E me perguntam o que devem fazer. Já teve casos de eu dizer, olha, não sai de onde você está, porque você ainda está no processo de amadurecimento. Eu acho que é arriscado para você sair agora, dá um tempo que você vai ser procurado novamente. Então, eu fiz grandes amigos ao longo do tempo. Né? Acabei virando o mentor dessas pessoas, tá? Na época nem sabia que existia essa função, depois acabei descobrindo, né? E faço isso com o maior prazer. Então, sempre tem uma universidade me chamando, seja onde for, tá? Eu vou por minha conta, se tiver que pegar um voo, eu pego, se tiver que ir de carro, eu vou de carro, tá? E no dia, a hora marcada, eu estou lá para fazer essa palestra. Isso é um trabalho... A Quality Mark Editora, né, uma editora fantástica. Para quem não sabe, são mais de 1.700 autores, né, que já foram publicados pela Quality Mark Editora, mais de 1.400 livros, títulos de livros. É a maior editora de livros sobre negócio da América Latina, mas eu vou te fazer uma pergunta muito difícil, né? E eu sei que você não é uma pessoa política, eu sei que você é uma pessoa política no mau sentido, né? Mas você é uma pessoa muito autêntica. Eu sei que essa pergunta é muito difícil, Mahomet, mas você, se tivesse que destacar 5 a 10 desses autores ou títulos, aquele que você diz assim, esse cara daí é a seleção de 70, né, do Brasil. Quais aqueles que você dizia assim, olha... Você está me colocando numa sinuca de bico, né? Essa eu sei que é. Imagina o problemão que eu vou ter com 1.700 autores. Então, vamos fazer o seguinte... Eu destacaria no Brasil pelo menos uns 2 ou 3 autores que foram marcantes para mim. 2 são nossos colegas acadêmicos. Um é o Cláudio D'Artagnan e outro o Getúlio Apolinário, para quem eu tiro o chapéu. Tá? Muito bem. Sou admirador das obras do professor Falcone. Sim. Tá? Eu não posso deixar de reconhecer o grande mérito do trabalho dele. Então, vamos lá. Falando desses 3 brasileiros, eu estou falando de todos os autores nacionais. Muito bem. Quero destacar 2 mulheres. Sim. A primeira é Cosette Ramos, professora Cosette Ramos, tá? Que merece todos os nossos aplausos, mesmo com 81 anos, essa senhora continua ativa. Vem uma novidade em 2023, que eu não posso falar, que vai deixar muita gente boquiaberta. Ela está a 1000. Mas o bom é que eu aprendi muito sobre educação com ela. Sim, são 50 livros didáticos e 3 livros publicados pela Quality Mark Editora, que até hoje são best-sellers. A qualidade que ela cria nos livros dela foram verdadeiras aulas para o editor. Sim. Eu achava que conhecia tudo e eu estava sempre aprendendo. Então, nunca abdiquei de aprender, tá? E isso eu aprendi, e agora vou falar dos 3 ou mais estrangeiros. A segunda mulher, ela acabou de falecer há 5 dias atrás, chama-se Frances Hasselbaum, foi assistente do Peter Drucker, só. Minha amiga pessoal. Sim. Faleceu com 93 anos, tá? Sim. Eu não sabia, não conhecia ela, mas não ela sabia que foi a criadora das escoteiras, né? Movimento escotismo nos Estados Unidos, e depois criou o Instituto Frances Hasselbaum de Liderança. E eu tive a felicidade de conhecê-la. E detalhe interessante, eu não tenho nenhum livro de Peter Drucker publicado na Quality Mark. E a razão é muito simples. Os direitos autorais eram muito caros e eu não tinha como bancar. Mas ficou uma relação de amizade, então agora eu posso falar, tá? E a Frances foi uma austríaca fantástica, impressionante, uma senhora que até no trajar já passava elegância, entendeu? Imagina nas discussões técnicas. E eu tive a felicidade de participar de algumas discussões, e uma das que foi mais marcante para mim foi a sessão de queijos e vinhos, onde estava o Warren Bennis, Peter Drucker, tinha um indiano, eu representando o Brasil, e um venezuelano.
Tá. E a primeira coisa que o Peter Drucker falou foi o seguinte: eu acabei sabendo que o Mohammed foi aluno do Deming, do W. Edwards Deming, e ele era profundo admirador do Deming. E aquilo foi o elo para começarmos uma conversa sobre qualidade, e daí a gente entrar na área de liderança e outras áreas. Um profundo reconhecimento ao Dr. Deming, meu mestre, meu professor, meu incentivador, tá? E se hoje tem a Quality Mark, eu devo muito também ao que ele falou em São Paulo, quando veio para a Alto Latina, e ele me disse no ouvido que a minha missão era trabalhar para a educação. Por quê? Porque eu tinha falado sobre educação naquela reunião que eu tinha organizado, onde tinha o Zé Paulo Silveira, que a gente já conhece bem, tinha o dono da Avianca, Efromovich, tá? Da Avianca, tinha um senhor da Eletrobras, tá? Algumas personalidades que eu tinha conseguido chamar para essa reunião antes do Congresso da Alto Latina. E com o nosso colega Márcio Migues, e tentou barrar tudo que era jeito. Mas aí é outra história. Somos grandes amigos e gosto de paixão esse pessoal da Alto Latina, porque a gente fez muita coisa juntos. Inclusive o Silveira, não é você? Esses dois nomes estrangeiros, eu sou marido do Peter Senge. Tá. E aí, o que eu posso dizer é que eu tive centenas e centenas de pessoas que eu tive o privilégio de conviver, grandes gurus. E com então, todos agora, eles... já pegando carona, viu, Mahomed, na questão dos gurus, porque a gente está misturando aqui um pouco autores e gurus, mas eu queria, já que você entrou na questão dos gurus, para quem não sabe, Mahomed conviveu com o Deming, Peter Drucker, a própria Mary Waldman, que ele acabou de falar, o nosso colega da Academia Brasileira de Qualidade, Vicente Falcone, o Feigenbaum, o Galvin, que foi ex-presidente da Motorola, o nosso também colega da Academia Brasileira da Qualidade e amigo pessoal do Mahomed, o Dr. Jorge Gerdau, o Colvin. Então, são muitas pessoas ilustres, tanto aqui no Brasil como mundiais, da sua convivência. Agora, quando a gente fala de guru da área da qualidade, qual aquele que você considera, Mahomed, mais completo como conhecimento, didática, né, autor, e que tem um pouco também de um certo carisma, não é? Porque nós temos alguns consultores que são muito bons, mas não têm um carisma. Né? Eu não quero falar aqui de todos. Olha, quem não tem esse carisma. Não dá para comparar o conhecimento técnico do Deming, tá? Esse fica fora do contexto. Mas o mais completo profissional que eu vi na área de qualidade foi Peter Scholz, autor do Times da Qualidade, um best-seller da Quality Mark, que vendeu mais de 250 mil exemplares. Trouxe ele ao Brasil duas ou três vezes, e ele tinha uma particularidade. Além de ser especialista em qualidade, ele também conhecia a parte humana, porque ele era psicólogo, e poucos sabiam desse detalhe. Então, imagina os jantares, os almoços que nós tínhamos, ou o café da manhã, tá? E as conversas que nós conseguíamos estabelecer, tá? E eu tinha uma didática muito simples, ele era muito objetivo e muito claro, muito transparente, tá? Eu me lembro que nós estávamos num restaurante aqui no Rio de Janeiro, muito excêntrico, porque era no meio da Vargem Grande, no meio do mato. Um amigo meu, Maurício, tinha um restaurante lá. Fomos comer camarão na moranga. O restaurante chamava-se Barreado. E ele ficou assim, Mohammed, com tantos restaurantes maravilhosos, você me traz a minha Mary Walton para um lugar que está cheio de mosquitos. Embora aonde nós estávamos sentados não tinha mosquitos. E eu virei para ele, porque o que você vai comer vai ser uma experiência única que você vai ter. Primeiro que você vai degustar um prato tipicamente brasileiro, né? Camarão na moranga. E o Maurício fez as caipirinhas, fez tudo. E nessa conversa que nós estávamos tendo, estava eu, minha esposa e os dois. Minha esposa não era muito afeita à qualidade, mas estava prestando atenção a tudo. E nessa conversa
a gente chegou lá no restaurante, porque o americano gosta de jantar cedo, né? Então, às 7h30, nós já estávamos no restaurante. Maurício, excepcionalmente, nos recebeu naquele horário, tá? E eram meia-noite e ainda estávamos na mesa. Poxa, gostou, hein? Entendeu? Foram aulas. O Maurício sentou do lado, depois, no dia seguinte, ligou para mim, falou, cara, onde é que você foi descobrir esse gordinho? Ele também falava inglês, ele é artista plástico e tudo, ele ficou encantado. Ficou encantado. Então, quando você tem um profissional que consegue conciliar o conhecimento com a didática e que tenha carisma pessoal, esse cara consegue mexer, subverter, enfim, fazer qualquer revolução. Tá? Tem também o Bill Scheckenbach, mas era muito mais técnico, sim, muito mais professoral. Tá? Sim. E tinha Nancy Mann, que, por ser mulher, ela conseguia juntar os conhecimentos do Deming com os próprios atributos, né? Uma louraça, parar o trânsito, enfim. Ela conseguia galvanizar a audiência para assistir o que estava sendo dado. Então, eu destaco muito isso. Acontece que, infelizmente, tem muita gente que é muito boa para escrever, sim, que é muito ruim para transmitir. São habilidades diferentes. São habilidades, e muitas vezes as pessoas não querem desenvolver essa habilidade, o que é lamentável. Sim, tem razão. Uma das coisas que eu aprendi como editor é que eu quero saber sempre um pouco mais. Mesmo sim, assunto que eu já conheço, eu vou até o fundo para saber o que eu estou descobrindo de novo. E eu tenho uma máxima na editora. Mesmo não gostando muitas vezes do autor, mas se esse autor me apresentar uma ideia que seja válida para a sociedade, ou que sirva para mudar, ou que sirva para capacitar e desenvolver alguém, eu aposto nele. Muito bem. Tá? Então, você tem que saber dissociar as relações interpessoais do profissional. Muito bem. Maomede, você falou aí, eu sou testemunha disso, né? Porque são mais de 30 anos que eu conheço você. Você costuma dizer sim aos convites e participar voluntariamente de instituições. Eu sei quais são as instituições que você costuma participar. A gente não vai falar, por enquanto, agora da Academia Brasileira da Qualidade, mas quais instituições você costuma ter algum tipo de relacionamento e até mesmo ocupar algum tipo de função nessas instituições? Bom, o primeiro movimento ao qual eu me associei foi o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, na época da nossa colega e ministra Dorothea Werneck, de quem eu recebi o convite para fazer parte. Era o único pequeno empresário que estava no meio daquela roda. Atualmente, todo mundo está vendo o Centro Cultural do Banco do Brasil na TV, né? Era lá que eram feitas as reuniões. Eu tive o privilégio de entender como é que funcionava. Sim. E o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade ele foi muito marcante, porque ele começou um movimento que no Brasil não era muito conhecido. Você tinha algumas empresas que faziam qualidade, mas não muitas empresas fazendo qualidade. Então, o desafio de levar os conceitos de qualidade foram enormes. Tá? E tinha uma política. Por exemplo, nós tínhamos também um colega nosso, o Dr. Reinaldo Ferraz, que era da Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o Zé Paulo Silveira. Tínhamos o Veloso Lucas, que foi depois prefeito de Espírito Santo, tá? O Júlio Bueno, que Deus o tenha, que foi também secretário. O Bueno era do Inmetro, o Lucas era do BNDES aí do Rio de Janeiro. Se for enumerar todos eles, passam mais de 100 pessoas. Sim. Agora, o que é impressionante, o que é marcante, eu nunca falei isso em público, foi que eram brasileiros querendo mudar o Brasil. Sim, é verdade. Tá? Ali não tinha essa coisa de o que eu vou ganhar com isso. Ali o pensamento era o seguinte: ganho eu, ganhamos todos. Muito bem. Abrindo um parênteses, viu, Maomede? Porque eu tinha muito descrédito em relação à parte do governo. Né? A gente sabe como é que funciona o jogo de interesse e tudo. E no PBQP isso não aconteceu. O segundo movimento que eu me envolvi logo em seguida foi o PGQP, Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade.
E esse programa ele tem um destaque muito especial porque ele atingiu empresas. Eu me lembro que no final do programa você já tinha cerca de 8.000 empresas, tá, credenciadas no programa e que pelo menos tinham nível 1, 2 ou 3 de qualidade. Tá? As festas de premiação para se conseguir medalha de bronze, ou o troféu prata, o troféu ouro, reunia mais de 5, 6 mil pessoas em Porto Alegre. E digo mais, foi o maior movimento de educação de qualidade que eu vi no mundo. Tanto é que isso depois até foi apresentado num congresso da ASQ nos Estados Unidos pelo Dr. Jorge Gerdau. Tá? E aí o Banco Mundial também reconheceu, e a partir daí o Dr. George, com o Movimento Brasil Competitivo, ao qual também estive ligado, tá? Conseguiu com que pelo menos 11 ou 13 estados brasileiros adotassem o programa. A outra atividade paralela que eu, ao longo desses 30 anos, venho fazendo foi com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, da qual hoje sou conselheiro fiscal, sou a primeira pessoa que ocupa em 3 gestões diferentes essa função de conselheiro fiscal. E isso era uma necessidade porque eu precisava conhecer como era o mercado do livro, como é que era o mercado de recursos humanos. E conseguimos, sim, emplacar a segunda maior editora do mundo em número de títulos na área de recursos humanos. É que a gente não divulga essas coisas em termos de marketing. O nosso marketing é a qualidade do que a gente oferece. Então, isso, sim, foi muito importante. Eu estou envolvido em vários outros movimentos, como o movimento do Rotary Club, e tenho uma afeição pessoal, que é a Sociedade Brasileira Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, da qual eu sou membro ativo. Hoje sou a pessoa mais velha e mais antiga dessa sociedade. E a minha maior realização, talvez a que eu tenho mais orgulho, maior satisfação, foi, juntamente com mais 5 ou 6 amigos, ajudar a construir uma mesquita na cidade do Rio de Janeiro, que não tinha uma mesquita. No início éramos 5 ou 10 pessoas fazendo as orações, e agora, em dias de nossa festa, a gente consegue ter mais de 800 pessoas fazendo oração, um prédio belíssimo, 4 andares, tá? Na Tijuca. Esse para mim, é o maior orgulho que eu tenho. Então, você faz um trabalho voluntário no sentido de contribuir. Também estou ligado, em Moçambique, à Associação Muçulmana de Jovens Empreendedores Moçambicanos. Tá? São empreendedores muçulmanos. Foi uma ideia que, numa conversa que eu tive com o atual presidente, o Imran, e ele, então, decidiu criar essa associação. E essa associação hoje é muito ativa em Moçambique, contribuindo para o desenvolvimento do setor econômico, tá? E que também faz ações paralelas para minimizar os problemas sociais que o país enfrenta. Abertura de poços artesianos, construção de escolas, tá? Doação de alimentos em época de secas ou na época que a gente tem problemas de chuvas. Então, é isso aí, Haroldo. Fazer um trabalho voluntário, você poder dedicar 1 ou 2 horas para fazer algo mais em prol do próximo, é muito gratificante. Talvez seja mais gratificante até do que você realiza como empresário. Muito bem, Mahomet. Eu estou tendo problema aqui na conexão da câmera, mas eu estou, pelo menos, eu acho que você está escutando minha voz, não é? Estou te ouvindo. Andando um pouquinho mais no tempo, eu queria ver com você também, que você contasse a respeito, como é que foi a sua entrada na ABQ. A gente falou aí de um grande amigo nosso, o Getúlio Apolinário, né? E eu queria saber como é que foi assim, a indicação até você chegar à votação, a entrar efetivamente na academia no ano de 2021. Fala um pouco para a gente como é que aconteceu isso. Bom, na verdade, Haroldo, eu tinha sido convidado pelo Getúlio no ciclo em que nos antecedeu a nossa entrada, tá? E eu falei, ok, estou disponível, se vocês acharem que devo ser elegível, ótimo. Mas não aconteceu nada naquele período, porque acho que o número de vagas já estava preenchido. Aí, no ano seguinte,
o Getúlio voltou à carga, juntamente com o D'Artagnan, tá? Preenchi os requisitos de elegibilidade e vou ser muito honesto, eu não estava esperando. Para mim foi uma baita surpresa quando eu soube que estava eleito por 2/3, né, para fazer parte da academia. O que, num primeiro momento, foi uma grande alegria, depois acabou impactando na questão da responsabilidade. Então, nós fomos eleitos no mesmo período, tá? E agora somos efetivos, finalmente, agora há um mês nós recebemos nosso diploma, o que aumenta muito a nossa responsabilidade. Mas estou muito feliz por ver o meu trabalho reconhecido e feliz por saber que agora eu posso contribuir mais ainda, tá, para disseminar os conceitos de qualidade. Ainda há muita coisa para fazer. O Brasil precisa fazer muita coisa. E que se alguém acha que o movimento de qualidade estava fadado a acabar, eu tenho uma novidade muito interessante. Se prestarem atenção na questão geopolítica que estamos vivendo nesse momento, os países vão ter que voltar a olhar para dentro. Ou seja, quando você volta a olhar para dentro, isso quer dizer que você tem que começar a produzir o que você tinha terceirizado agora em casa. E que se você quer fazer o que tem que ser feito pela sua marca, você precisa ter qualidade. Então, eu vejo com muito bons olhos o movimento da qualidade retomando. Tanto é que o ano que vem eu vou reimprimir vários livros clássicos que não estavam tendo demanda, mas que são necessários e fundamentais, porque são livros praticamente seminais do assunto. Então, não tem porquê você não ter o livro do Garvin, você não ter o livro do Deming, tá? Não ter o livro do Bill Scheckenbach de novo no mercado. Por quê? Porque isso está retomando. Percebo também uma preocupação por parte dos acadêmicos em relação à qualidade. Tem tido muita demanda para doações de livros para alguns professores. Obviamente que a gente avalia se esse professor, de fato, vai usar para lecionar ou não. Tá? A editora não tem a política de doar livros para professores, porque nós somos uma entidade de fins comerciais, mas criamos condições e, de vez em quando, a gente esquece a regra e manda o livro do mesmo jeito, porque a gente sabe que é muito mais importante o professor conhecer para poder lecionar. E, graças a Deus, a gente está muito animado. 2023 teremos grandes desafios. Eu acredito que a nossa indústria nacional começa a perceber que pode competir, tá? Não precisa fazer produtos na China ou na Tailândia, ou seja lá onde for. Nós temos condições de fazer aqui, porque temos pessoas preparadas, temos equipamentos, temos maquinários, temos conhecimento e temos uma coisa que os outros povos não têm, a famosa ginga brasileira. Sabemos usar os nossos gatilhos. Muito bem, Mahomet. Ainda com um problema aqui na câmera, mas a gente vai tocando aí. O importante é as suas colocações, seu depoimento. Eu queria saber, dentro dessas 3 décadas que você vivenciou muito intensamente o movimento da qualidade do Brasil, inclusive o livro que eu escrevi, publicado pela Quadmark Editora, está à disposição, anos 90, a década do Brasil, onde a gente fala um pouco disso que você acabou de falar, com mais detalhes, evidentemente, o PBQP, toda a história aí, a participação do nosso Vicente Falcone no movimento, instituições, empresas vencedoras do Prêmio Nacional da Qualidade, a própria Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, que depois hoje é a Fundação Nacional da Qualidade, e assim por diante. Eu queria saber, assim, nessas 3 décadas, o que é que você destaca dentro desse movimento? Você falou aí do PBQP, sem sombra de dúvida, na década de 90, foi um programa super importante para o desenvolvimento da qualidade, tanto no setor público quanto no privado. Mas fora o PBQP, que outros fatos marcantes você gostaria de ressaltar? Haroldo, eu digo o seguinte, você vê que o movimento PBQP ele gerou uma série de cimentos, tá? O PGQP foi um exemplo disso, tá? Nós tínhamos anteriormente ao PBPQ, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, nós já tínhamos qualidade através da Associação Brasileira de Círculos de Qualidade. E as indústrias, principalmente as indústrias, elas utilizavam muito os círculos de qualidade, círculos de controle de qualidade, né? Então,
Então, você fazia aquele teamwork, que hoje já tem a palavra teamwork, que veio substituir aquele trabalho de grupo. Tá? E o movimento da qualidade começou com os livros dos grandes gurus, como Juran, Deming, Crosby, Feigenbaum e por aí vai. E isso foi evoluindo para Six Sigma, hoje já estamos falando em Lean. Então, é uma coisa dinâmica. Você preenche algo na qualidade e novos requisitos surgem para você preencher. Tá? Isso muito bem explicado pelo professor James T. Booth em Seattle, que criou o conceito da dinâmica da qualidade. Então, quando você pega esses conceitos, e a sociedade ela sempre se movimenta para o futuro, tá? Isso vai puxando. Hoje, a palavra de ordem que nós temos são duas, no caso, né? Inovação, por um lado, e agora o modismo. Eu ainda considero modismo, que eu não tenho certeza se vai se consolidar, que é o ESG. Tá? E que engloba o conceito da governabilidade, da sustentabilidade, tá? E do meio ambiente, que é hoje a maior preocupação mundial. A minha única preocupação, porque ela se tornou uma agenda mundial onde tem muitas falácias que precisam ser esclarecidas. Tá? E em algum momento se fala em greenwashing, em outro momento se fala em responsabilidade. Nós estamos vivenciando nesse momento, dentro do nosso Congresso, a aprovação de um pacote onde a responsabilidade é jogada para o alto, a responsabilidade fiscal. Então, isso me preocupa. Como editor, eu também tenho que ter uma posição política, não posso ficar longe disso. Tá? Tem que acompanhar o que está acontecendo no país. E também tem que acompanhar como o mercado me demanda. Tanto é que o livro que eu lancei do ESG é, no momento, o livro mais procurado da editora. Diariamente a gente tem saída desse livro. Tá? Por vários motivos. É um livro pequeno, o custo está muito bom, então qualquer pessoa com R$ 25 consegue comprar o livro, ler e pelo menos ter alguma noção do que é o assunto. O que eu vejo é que os atores precisam se unir mais. Tá? Nós temos algumas demandas que precisam ser preenchidas. Precisamos cuidar muito da questão da educação. Tá? Eu acho que esse é o maior gargalo que o Brasil tem, provavelmente o maior desafio que o país atravessa, tá? E que vai atravessar pela próxima, porque nós perdemos as nossas janelas de oportunidade por erros crassos, por políticas que não foram aplicadas a contento. E detalhe, não era por falta de verbas. Tá? É importante dizer isso, porque dinheiro sempre tivemos. Foi por falta de um objetivo. Por exemplo, como é que se explica que na década de 90, Coreia do Sul tinha um PIB 10 vezes menor do que o nosso e 30 anos depois, Coreia do Sul tem um PIB 10 vezes maior que o nosso? E olha onde está a Coreia do Sul hoje. A Coreia do Sul hoje é invejada pela alta tecnologia dos seus produtos, pela qualidade de vida que o povo está atravessando, tá? Por ter minimizado as desigualdades sociais, entendeu? O outro exemplo que eu digo é o rio que banhava a principal cidade de Seul, que era tão poluída quanto a nossa Baía de Guanabara, tá? E que hoje você pode mergulhar nesse rio. Então, quando o homem quer, ele consegue fazer. Então, eu vejo que, a partir de agora, nós temos que ter uma outra visão do mundo que nós queremos. Tá? E estamos tendo exemplos clássicos. As últimas enxurradas que nós estamos vendo são terríveis. Na semana passada, minha irmã em Londres estava reclamando com a quantidade de neve que estava caindo em Londres. Tá? Eles nunca tinham visto tanta neve. Enxurrada em Portugal, tá? Que vinha passando um período seco e de repente, de uma hora para outra, nunca choveu tanto. Acho que parece que choveu o ano inteiro em Portugal. Então, esses são os cuidados que nós temos que ter, porque nós agredimos muito o meio ambiente, mas ainda estamos a tempo de salvá-lo. Entendeu, Haroldo? Entendi. Agora, Mahomed, você já entrou um pouco no que eu ia perguntar para você,
Quais são, então, os desafios que nós temos hoje, principalmente na área da qualidade? Você falou um pouco aí do próprio ISG, que a gente tem as dúvidas se o ESG é algo mais efetivo. Nós, inclusive, temos um grupo de estudo técnico na nossa Academia Brasileira da Qualidade que está estudando esse tema até para poder dar uma luz para a sociedade, principalmente o pessoal que não tem como consultar as várias fontes de informação para saber como se comportar, principalmente empresários, profissionais que estão, às vezes, responsáveis por ações que são pertinentes à parte social, governança e à parte ambiental. Então, mas fora ISG, o que é que você vê aí como grande desafio para que a gente, na área da qualidade, continue se atualizando? Haroldo, o que eu vejo nesse momento é a gente ter um pouco de paciência para ver como é que fica essa questão geopolítica, tá, mundial. A guerra da Ucrânia, da Rússia, ela está chegando num limite quase insuportável. Tá? Se não se conseguir uma paz, vai morrer muita gente. Tá? Temos o desafio das doenças naturais ou inoculadas, não sabemos, só o tempo dirá isso, tá? E que estão fazendo mudar os nossos hábitos. Em relação ao Brasil, e quando a gente fala em movimentos de qualidade, logicamente que não dá para fazer o que foi feito na década de 90, mas pegando, por exemplo, a nossa instituição, a Academia Brasileira da Qualidade, ela pode ser muito mais dinâmica no sentido de propor alternativas para a sociedade. Já que nós temos, dentro do nosso corpo acadêmico, a reunião dos maiores talentos brasileiros, tá? Em termos de conhecimento, know-how e de prática, e que estão numa fase madura e que podem oferecer isso para a sociedade. Então, precisamos, de alguma forma, nos aproximarmos dos outros interlocutores, como outras associações, fazer parcerias, tá? E voltar de novo a oferecer eventos com palestras gratuitas para sensibilizar a nova geração que não tem a menor ideia do que seja qualidade. Quando você fala para ele sobre qualidade, ele só interpreta a palavra qualidade. Tá? Ele não consegue perceber que atrás disso tem toda uma ciência. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito não só em nível educacional, mas também levar essa mensagem para a população. Veja, hoje nós já estamos conseguindo distinguir produtos que têm ou não têm qualidade. Quando você entra numa loja de utilidades domésticas, você, quando vai comprar uma geladeira, você já presta atenção quanto aquela geladeira vai gastar de energia. Muito bem, Mahomet, a sua visão em relação às expectativas do movimento da qualidade no Brasil e no mundo, eu acho que eu também estou de acordo com você, não é? A gente tem essas questões geopolíticas que estão acontecendo e que, inclusive, o ISG chegou no momento exato que houve esses fatores geopolíticos. Então, a gente hoje está com a Europa totalmente instável, em função, inclusive, do próprio problema da energia gerado por essa questão da invasão da Rússia lá na Ucrânia. E essa situação fez com que algumas estratégias, ou de governo ou de empresas, tivessem que ser totalmente revistas, né? E esse caminho que a gente está indo para a sustentabilidade, nesse momento também está sendo revisto, em função de tudo que está acontecendo na Europa, por conta da restrição da geração de energia a partir do gás vindo lá da Rússia. Mahomet, eu queria voltar primeiro a parabenizar o excelente trabalho que você faz aqui no Brasil há 30 anos, 31 anos exatamente. A participação sua como protagonista da qualidade e através da própria Quality Mark, gerando produtos que dissemina a qualidade aqui no Brasil, que dá espaço para que consultores, principalmente, que se propõem a escrever, tenha em você uma pessoa que entenda do assunto, que tenha feeling, para poder verificar o que é que tem qualidade, o que não tem qualidade, e às vezes até, Mahomet, a gente sabe muito bem que às vezes a gente tem um produto de qualidade, mas para aquele momento específico ele não é adequado, porque você vive do mercado e o mercado às vezes não está disposto
a consumir um produto que tem uma qualidade intrínseca, mas não é aquela qualidade que naquele momento vai atender a demanda do mercado. Então, eu queria que dar um espaço aí de 5 minutos, mais ou menos, para você fazer as suas considerações finais a respeito de tudo que nós conversamos aqui e também da importância que tem a Academia Brasileira da Qualidade para continuar nesse ritmo da gente disseminar a qualidade aqui no Brasil, nas 3 vertentes da qualidade, a parte da engenharia da qualidade, a gestão da qualidade da inovação e a questão da excelência da gestão. E a gente tem um propósito bem colocado pelo nosso ex-presidente, o Eduardo Guaranha, de levar a cultura da qualidade para a cultura do cidadão brasileiro. Então, eu queria que você fizesse, então, as suas considerações finais, dentro de tudo que conversamos, e também o papel da ABQ. Bom, eu, como editor, tenho uma preocupação muito grande de tentar antever quais são os movimentos que estão chegando aí. Eu acredito que a Academia Brasileira da Qualidade também possa fazer isso e virar uma indutora dessas tendências. Antecipar as tendências e trazer soluções, porque nós temos conhecimento técnico muito bom, temos pessoas bastante criativas, tá? Temos pessoas com larga experiência e que têm muito a contribuir com a sociedade. Eu acho que o nosso verde e amarelo ele precisa ser mais glorificado, mais dignificado. Sim. Tá? Ele já é um diferencial. Por exemplo, nós estamos saindo de uma Copa do Mundo, tá? E a gente viu, quando o Brasil foi eliminado, a comoção mundial que aconteceu porque um dos favoritos estava saindo. Certo? Então, há uma simpatia muito grande. A gente tem uma base de imagem muito bem construída. Eu até acho que postei no nosso grupo social uma pequena aldeia da Índia onde todo mundo estava vestido com as cores do Brasil. Sim. E que torciam para o Brasil. É verdade. Eu acho que era o povo indiano, né? Era povo indiano. E tem uma outra vila que é próxima a essa, onde todos são argentinos. Esses caras estão felizes hoje. Vão disputar a final. Agora, quando você pega isso, quando você tem uma Copa do Mundo, que é um palco onde 3 a 5 milhões de pessoas assistem, né? São os números do mega evento, você pode levar o Brasil mais adiante. Tá? Com certeza. Muito adiante. E eu acho que a qualidade ela é preponderante. Tá? Queira ou não queira, podemos ter todas as outras competências, mas a competência da qualidade ela tem que sobrepor a todas as outras, as demais. Tá? Muito bem, Mahomet. Seja na ética, no valor, no princípio, enfim. Tá? E vamos em frente. Vamos fazer a diferença. Joia. Mahomet, queria agradecer mais uma vez a sua predisposição a fazer essa gravação, se somando a alguns outros acadêmicos. Espero que outros colegas nossos se inspirem para também fazer esse registro que agrega essas informações às pessoas que assistem essas entrevistas que nós estamos aqui coletando dentro da Academia Brasileira de Qualidade. E sempre que a gente faz uma gravação como essa, que fica na nuvem, ela fica para a posteridade. Nós não somos imortais. Então, inclusive, muita coisa do que a gente consome hoje, até de literatura, que é o seu caso, vem de pessoas que já partiram, algumas conviveram com você aí, que é o caso do Eduardo Sdemi, o Juran, não é? E outras pessoas, o Peter Drucker também. Então, a gente faz uma gravação como essa, fica no nosso acervo, agrega valor à nossa sociedade, que é uma das missões que nós temos na academia. E eu gostaria, então, que a gente tivesse outros acadêmicos tendo essa predisposição para fazer essas gravações que fazem parte do nosso acervo. Então, eu queria, mais uma vez, te agradecer, como sempre, te parabenizar por todas as conquistas que você tem, parabenizar por ser humano que você é, inspiração dos seus pais, eu sei muito bem a origem sua, do seu pai, sabedoria que tinha ele junto com a sua mãe, e que hoje você carrega seguramente essa memória positiva deles, você leva com você essa garra, essa sabedoria, essa autenticidade que é muito bacana em você, e tudo que eu estou falando aqui são adjetivos de pessoas que te conhecem e sabem que eu estou falando com toda a sinceridade. Esse teu convite para eu gravar a entrevista, eu, no primeiro momento, estava muito relutante. Mas depois eu percebi que muita gente não me conhecia. Sim. Como você me conhece. Sim. Eu falei, puxa, está aqui uma oportunidade de eu
vir dizer aqui, por que eu estou na academia. Sim, muito bem, Mahomet. Entendeu? Você falou E que eu foi uma digo isso para os surpresa. demais colegas. Gente, tudo bem, somos acadêmicos, somos imortais, né? Como diz o Camões, os que da lei da morte se vão libertando. Tá? Deixamos algum legado, alguns livros, outros trabalhos profissionais. E eu conclamo os demais colegas, porque esse trabalho que o nosso site está oferecendo, e talvez, Haroldo, você ainda não esteja percebendo isso, mas daqui a pouco o nosso site vai ser um site de referência. Sim. Por quê? Porque todo o conteúdo que está ali, ele é gratuito. Sim. As pessoas podem ir lá, ter um tempo ocioso, ele está almoçando, ele pode ver o vídeo de algum tema que alguém na empresa falou e ele não sabe. Se ele for lá no nosso cardápio de ofertas, ele vai encontrar alguém falando sobre esse assunto. Então, Perfeito. cabe a nós, como acadêmicos, proporcionarmos isso para a sociedade. Porque a sociedade já nos deu muita coisa, agora a gente retribui Claro, claro. Nós e, temos... eu quero te agradecer particularmente por ser meu amigo, e não só amigo, mas o respeito profissional sempre tive por você, tá? Há mais de 30 anos que a gente se conhece, não fisicamente, só conhecemos agora, né? Talvez a gente tenha encontrado num evento antes. em eventos aqui em Feira de Livros, eu acho que em Foi numa 95, feira de livro, 90 e 96. qualquer coisa. Também foi a última que 95, 96, nós contamos aqui no Ibirapuera, exatamente. junto com o Sérgio Almeida, né? Exatamente. Então, hoje, eu digo o seguinte, Haroldo, essa é uma oportunidade muito feliz que eu estou tendo de poder deixar alguma coisa para quem quiser ver e conhecer mais. Tá? Mas mais do que isso, é a oportunidade que nós deixamos para os jovens que estão vindo aí, que pouco conhecem sobre o mundo. A esses, nós temos que deixar alguma coisa, é a nossa, digamos, é a forma de nós deixarmos um legado para eles. Muito bem, Mahomet. São 17 horas e 23 minutos. Tivemos, claro, o pessoal que está assistindo essa gravação, ela foi editada em função de problemas técnicos que nós tivemos aqui com a minha câmera. Eu tive que trocar a câmera por uma câmera de menor resolução. Por isso a gente pede desculpas a você por ter caído, vocês que estão assistindo, ter caído a qualidade, principalmente da minha imagem. Mas a gente fez aqui com muito esforço a conclusão, por isso eu estou colocando aqui o horário, mas não vai bater com a duração que a gente vai editar, vai ser uma duração evidentemente menor. Eu queria então desejar a você, Mahomet, que fique sempre com Deus na sua vida, como sempre ele te acompanhou, sempre ele te deu forças aí, você é um homem de fé, a gente sabe muito bem disso, e que você continue também agregando esse valor à nossa academia, uma pessoa que vem com uma visão crítica muito boa de tudo que você já vivenciou, venha a somar, você sabe disso, o quanto você já tem somado à nossa Academia Brasileira da Qualidade. Então, só tenho então que agradecer, desejar um bom final de semana, já que a gente está falando aqui numa sexta-feira. Eu queria terminar com um cumprimento islâmico, tá? Por favor, fique à vontade. Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos. Dentro de dias, os católicos, evangélicos vão festejar o Natal. Que essa bênção de Deus, tá, irradie por todos, que traga comunhão, que traga paz, tão necessária, tão importante para nós que estamos atravessando esse momento, tá? Difícil, sabemos que é difícil, mas com paz e segurança nós vamos superar tudo isso. Tá? Que sejam todos muito felizes e boas festas. Wa alaikum salam. Que a paz continue com vocês.